Olá pessoal, muito bom dia. Hoje a gente vai retomar as nossas aulas de crônicas e só que dessa vez a gente vai ler um autor diferente, porque é um autor que é indígena. Sim, o Daniel Munduruku é o nome dele. O Daniel é formado em educação, inclusive pela USP, né? É um doutor, né? Um cara super estudioso e ele é índio. Então, o legal disso para nós também é saber as histórias indígenas, conhecer, né, um pouco da cultura dos indígenas que deram tanta coisa para nossa formação e é parte muito importante da história de São Paulo, da história desse país todo e através de escritos muito bem feitos, né, de livros bem escritos pelo Daniel aí, Daniel Munduruku. E a gente vai ler hoje um texto dele que é esse aqui, que se chama Crônicas de São Paulo. A gente vai ler uma das crônicas que está nesse livro. E o que é interessante desse livro, Crônicas de São Paulo, é que ele vai falar sobre São Paulo. É como se ele estivesse caminhando pela cidade, vendo, mas sob a perspectiva, sobre o ponto de vista de uma pessoa que é indígena. Você imagina que São Paulo ela é uma cidade brutal, né? Grande, violenta, barulhenta, mesmo para quem sempre esteve aqui. E para quem vem de longe, é uma cidade difícil de se acostumar. Né? Então você imagina uma pessoa que é indígena, uma pessoa que vivia num lugar que tinha um rio para você se banhar, que vivia em comunhão com a natureza da forma que eles, né, vivem, e de repente ter que ficar numa cidade de pedra como é a nossa. Não é fácil, né? Então é interessante a gente ver como ele vê os lugares que a gente conhece em São Paulo sobre essa ótica do indígena, sobre essa visão dele, né, que é São Paulo, que é a cidade de São Paulo, né? Bom, então eu vou ler uma que é sobre o Ibirapuera, uma crônica dele que ele escreveu sobre o Ibirapuera, e vou deixar uma outra para vocês lerem sobre o Anhangabaú. Não sei se vocês conhecem o Anhangabaú, acho que algumas pessoas já foram, outras não, que fica no centro de São Paulo. Inclusive teve uma reforma bem polêmica agora, que o Bruno Covas resolveu fazer e colocou umas fontes coloridas, né? Eu não vi mais as árvores que tinha ali. E para mim, parece um aeroporto. Mas eu vou colocar as fotos aí, você mesmo vai tirar suas conclusões, se você gostou ou não da reforma que fizeram no Anhangabaú até agora. Depois vocês dão uma olhadinha, eu vou deixar na aula aí. Mas eu vou ler para vocês agora sobre o Ibirapuera, né? Que eu acho que a maioria de vocês, pelo menos uma vez na vida, já foi lá no parque, já curtiu um pouco o Ibirapuera e vou dar para vocês a visão do indígena, do Daniel Munduruku, sobre esse lugar. E, inclusive esse nome é um nome indígena, né? Ibirapuera não é dos portugueses, né? Vem dos indígenas esse nome. Vamos lá. Ibirapuera, lugar de árvores. Um dos mais fascinantes lugares de São Paulo é o Parque Ibirapuera. Não tanto pela beleza da natureza que o circunda, mas pelo fato de ser um lugar circular, como uma autêntica aldeia indígena. Não sei se as pessoas que por lá passam já sentiram o mesmo que eu sinto quando ando pelo parque. Muitas vezes me dá uma sensação impressionante de estar revivendo um lugar do passado, e as gentes por quem passo são como os curumins que brincavam no pátio da aldeia. Até mesmo o lago, meio esquecido por causa da poluição, concentra certa magia, certa energia que distribui entre os transeuntes. Transeunte nada mais é do que pessoas que andam pela cidade, transeuntes. O lago simboliza ali o velho avô que tudo ouve impassível e paciente, como a esperar que os netos, apressados pelos relógios, pelos corpos suados, sentem-se para ouvir histórias dos tempos antigos e aprendam com ele a sabedoria das águas. É por isso que digo que o Ibirapuera é um lugar circular, pois todos os seus cantos lembram nossa transitoriedade, nos ensinando que somos parte integrante do planeta e não seus donos. É o que me dizem as árvores que ali se encontram, que já atravessaram o tempo resistindo bravamente, apesar de já terem presenciado o corte de muitas de suas parentes, para dar vez à cidade que cresce ao seu redor. Observando direito, parece que elas formam uma teia que nos une com o infinito,
tornando-nos mais importantes do que somos. Foi buscando resquícios de ancestralidade paulistana que me dirigi mais uma vez ao parque depois de haver passado pelo lugar de assombração. Fui de ônibus para poder observar melhor a cidade. O ônibus ficou rodando pelo centro da cidade antes de tomar o rumo da Zona Sul. Ali, entre os prédios antigos, erguidos perto da Praça da Sé, me ocorreu o fato de a cidade ter se iniciado com a instalação da missão de São Paulo de Piratininga pelos padres jesuítas. Terra Tupiniquim, transformada em missão, que depois seria o núcleo de expansão da cidade. Ali seriam construídos os primeiros prédios que revelariam o pensamento quadrado dos europeus. Esse pensamento eles tentariam impor aos Tupiniquim para forçá-los a abandonar seus hábitos selvagens. Esses parentes preferiram desaparecer a deixar seu pensamento circular, pois entendiam que o pensar dos europeus não era bom para si e para seus filhos. Minha divagação foi interrompida com a chegada ao lugar das árvores. Enquanto descia do ônibus, fiquei imaginando se os prédios que ali foram construídos não eram uma tentativa, ainda que inconsciente, de colocar o quadrado dentro do círculo, tornando-o um lugar habitável para o espírito dos antepassados e ideal para o descanso do espírito do homem moderno. Pensando assim, me peguei sorrindo, pois tinha encontrado um ponto de equilíbrio entre o passado e o presente. Senti apenas uma diferença. É mais fácil conversar com os espíritos da natureza do que entender o espírito do homem moderno, pois este prefere correr contra o tempo em vez de se aliar a ele. Deixando esse circular lugar, quis visitar o espírito dos parentes que fugiam do castigo e do sofrimento. Quis conhecer o Jabaquara. E aí ele pega o metrô e vai até a estação Jabaquara do metrô. Mas a gente não vai fazer esse caminho com ele hoje. Eu queria ler essa crônica primeiro para vocês. Então vocês viram uma visão diferente do que é o Ibirapuera. Ele é uma questão circular. E quando ele fala sobre circular, não é só ele ser circular o parque, né? Ele também mas é uma coisa a gente pensar sobre as sociedades circulares. O que é isso aí, né? São sociedades, pessoal, que vivem na natureza e que se pautam pela natureza. Então, por exemplo, os maias, vamos pensar nos maias, né? Eles tinham uma plantação de milho, tudo girava em torno da plantação do milho. Então, a sociedade maia era pautada no tempo de colheita do milho, nas estações do ano. Então, as coisas são circulares, né? Se repetem durante o ano. Você vai plantar o milho, aí depois o milho vai crescer, depois vai ter o tempo da colheita. Não sei como é que era lá, mas devia ter um tempo de inverno onde você não conseguia plantar, tinha que aguardar, né? Aí depois plantava de novo, depois esperava crescer, colhia, e assim ia, sociedades circulares, né? A nossa sociedade moderna não é circular. A gente, né, a ideia de progresso, que tem até essa palavra na nossa bandeira, que está sempre progredindo, sempre em linha reta, né? Sempre indo adiante. Você, né, na sociedade que a gente vive, você tem que ganhar mais dinheiro, você tem que correr atrás, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Não tem o sentido, como é a natureza, de circular, de que as coisas começam novamente, de perceber que tem o seu começo, meio e fim, mas que se retorna para o começo e assim vai, como a natureza funciona, né? Então, essa ideia de circulariedade da sociedade não tem na sociedade moderna, né? A ideia de que a gente está correndo em linha reta, mas para onde? O que o Daniel Munduruku está questionando aí nessa crônica, para que correr, né? Essa sociedade quadrada, né? Dos prédios grandes, né? Dessa correria desenfreada para ganhar mais, para ter mais, né? E você ganhar dos outros, você ser o campeão. Para quê, gente? A ideia do indígena que está vivendo em comunidade é que seja uma vida boa para todos, né? Estão em comunhão ali. Agora, para nós não, a gente está sempre competindo,
A sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista é isso, né? Uma competição desenfreada, né? E para o indígena isso é muito condenável, né? Ele às vezes não entende mesmo. Por que vocês estão fazendo? Por que essa correria desenfreada? Para, escuta a natureza, a gente depende dela, né? E se a gente pensar o que está acontecendo hoje em dia no Pantanal, em tantos outros lugares da Amazônia, né? O pessoal botando fogo para deixar boi pastar, para depois ganhar dinheiro com venda de boi, ou então com plantação de soja, para o indígena isso é muito triste, que é destruir o próprio lar, né? Destruir a vida deles e toda a natureza que existe em torno. Porque para o indígena a natureza é eles também, né? Eles são inseridos dentro da natureza. E a gente, né, os homens modernos, parece que somos diferentes, que a gente está longe da natureza. Nós não fazemos parte da natureza, mas fazemos. Se a gente destruir a natureza, nós vamos destruir a nós mesmos. Bom, foi esse aí que é a leitura que eu quis fazer, foi essa a leitura que eu quis fazer para vocês hoje e colocar essa pulguinha atrás da orelha para vocês pensarem sobre a forma que a gente vive e a forma que o indígena vive. Quem será que realmente é um selvagem? Será realmente os indígenas? Isso aí. Fiquem bem, cuidem-se, certo? Procurem aí se proteger, proteger os seus familiares. Saudades, tomara que a gente se veja em breve. Abração.